Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro semanal de reflexões bíblicas. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 14, versículo 1, e aí tem um pequeno pulo do 7 a 14, e o professor Jung Musung, que nos faz a provocação reflexiva, propôs como tema a ressurreição dos que lutam pela justiça versus o mérito pessoal da alma imortal, como uma das possíveis chaves de leitura para essa passagem. Eu vou fazer a leitura aqui do texto da minha tradução. Diz o seguinte: num dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus que o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você, e o dono da casa, que convidou os dois, venha dizer a você: dê o lugar a ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você: amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus disse também ao fariseu que eu tinha convidado: quando você der um almoço ou jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque esses irão, em troca, convidar você, e isso será para você recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir, e você receberá a recompensa na ressurreição dos justos. Jung, essa passagem, ela continua a passagem da semana passada, que já falava que há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos, mas o trechinho que não se faz da leitura é um conflito sobre o sábado, né? Tem um conflito sobre a cura no sábado, etc. Estou dizendo que esse é o contexto da nossa passagem. Você propõe que a gente interprete essas duas histórias, esses dois relatos, a partir da ideia da ressurreição? Vamos lá. Eu vou fazer o comentário como sem esquecer essa coisa do sábado e essa Tá bom. discussão de uma continuidade no texto anterior, que é os primeiros, os últimos, que é a questão que nós vimos na semana passada, que é a lógica, né? A lógica não é a lógica que Jesus ensina, não é o que a sociedade faz, né? Eu acho que primeiro essa coisa. E, ao invés de repetir a mesma discussão, eu queria introduzir um tema, né, que normalmente a gente não leva muita atenção, não toma muita atenção, que é o final, né? Eu já tenho dito várias vezes que muitas vezes a chave, ou normalmente a chave de interpretação do texto está no final, na chave, né, na conclusão. E a conclusão diz assim: o que tem que ser? Não escolham, chamem os que não podem retribuir, porque você vai receber a recompensa na ressurreição dos justos. Aí eu coloquei uma discussão sobre esses três temas: a recompensa, a ressurreição e os justos, né? E aí, para começar essa discussão, primeira coisa importante, né, que normalmente, quando a gente pensa sobre ressurreição ou sobre a vida após-morte, a gente pensa a partir da estrutura da filosofia grega e das muitas religiões, de que o ser humano tem alma, e alma é imortal, e, portanto, a gente, depois da morte, a gente não morre, né? Porque a gente tem uma alma imortal, e, normalmente, na perspectiva cristã, a gente vai até o céu, e o São Pedro vai perguntar qual foi o que você fez de coisa boa ou ruim, somente na tradição católica, e você fez coisas boas, fez o que deveria fazer, você vai para o céu. Os que não, vai para o inferno. E aí, essa leitura, na verdade, vai contra aquilo que a gente vê na Bíblia. Na Bíblia, não, o ser humano não tem alma imortal. Ah, tem palavra alma. Então tá. Sem entrar em discussão sobre o que significa a palavra alma na Bíblia, de fato o que a gente tem é que não tem alma imortal. O ser humano não é imortal. Tá. Por isso que a Bíblia fala que no final, após a morte,
quem morre, está morto, vai no mundo dos mortos. Pronto. É para dizer de quem é, morreu. E aparece a coisa importante, que é a esperança na ressurreição. Essa é uma discussão que aparece na passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Essa esperança da ressurreição é uma coisa que vem de 200 anos antes de Cristo. E a ideia é a ressurreição dos justos. Então, essa é uma coisa importante. Qual a diferença entre a alma imortal e a questão do justo? E a ressurreição e o tema do justo? Por que isso é importante? Se você acredita que ser humano tem alma imortal, o papel de Deus não é importante. Então, nessa visão mítica, a figura mais importante não é Deus, é São Pedro, o porteiro. Porque a gente tem o direito, faz parte da essência humana a imortalidade. Na Bíblia, não. O ser humano nasceu com vida, quando a vida termina, acabou. Por isso que você tem que cuidar a vida para que as pessoas não morram. E aí, tá, quando a gente morre, pronto, acabou. Aí vem, Deus pode nos ressuscitar. Então, daí vem a dimensão da vida, da vida pós-eterna, vida eterna como graça, como uma coisa que Deus dá. Tá? E como é que Deus dá isso? Não é o critério, eu cumpri todas as leis. Que na religião e na filosofia grega é você cumprindo a lei corretamente, você tem direito à vida boa após morte. Se você não cumpriu a lei, você vai para o lugar ruim. Então, a lei, a obediência às leis que a sociedade ou que o mundo estabelece por meio dos reis e sacerdotes é o caminho da vida após morte. No caso de Jesus, não. É a ressurreição dos justos. O justo é aquele que cumpre a lei? Não. Justo é aquele que faz aquilo que deveria fazer de acordo com o projeto de Deus, aquilo que Deus pensou. E a chave importante é quando diz assim, quando você for convidar alguém, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Por que é que a gente convidaria para jantar ou para almoço os pecadores? Porque na época de Jesus, e ainda hoje, o pessoal, você é pecador, você é pobre, você tem doença, você tem deficiência, porque você é um pecador. Esse sofrimento é punição de Deus por algum pecado que você cometeu. Ou você, ou os pais anteriores, os teus pais. E o que a Bíblia ensina? Não. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não pune isso. O sofrimento dessas pessoas é da injustiça do mundo e não da vontade de Deus. Daí que tratar os pobres ou pessoas que estão sofrendo com dignidade é dar a eles e elas o direito que tem, aquilo que Deus quer como justiça. Então, a justiça, o ser justo, é tratar todo mundo igual, incluindo aqueles que são considerados pobres, pecadores, etc. Então, nós temos aqui uma inversão, isso é importante, sobre a noção imagem de Deus. Sempre Jesus está ensinando sobre Deus. O sofrimento não é resultado, punição de Deus. Não, pelo contrário. E Deus quer que nós ajudemos com solidariedade e mude. Então, o sofrimento dessas pessoas são frutos da injustiça do mundo. E você, resgatando a justiça, com solidariedade, você tem, vamos dizer assim, recebe como recompensa a ressurreição. Assim como Deus criou o mundo do nada, tira o ser humano justo da morte para a ressurreição. Essa é essa comparação do nada igual morte, criação barra ressurreição. Essa é a novidade. Daí, então, você, na medida que você tem essa sensibilidade e solidariedade, Deus recompensa. E essa recompensa, não porque eu mereço, essa é uma coisa muito importante, né? Não é do mérito.
é porque você é movido por Espírito de Deus, Espírito de santidade, de solidariedade. Esse Espírito de Deus que está te movendo já está dentro de você e te ressuscita. Então, daí nós temos os 3 pontos, né? A questão, a recompensa, isto é, não é algo que a gente tem direito, mas é algo em que a gente participa disso. O segundo é a questão, a ressurreição, é sair da condição de morte para a vida, no pecado para a salvação, da santidade e da morte biológica para a ressurreição. E os justos é aquele que resgata a dignidade de todos os seres humanos, reconhecendo que todos os seres humanos são amados por Deus e têm a mesma dignidade. Essa, assim, essa inversão. Então, isto é mais do que essa discussão interna, olha, comer isso, ou como que você chamar, né? E o ensinamento concreto, assim, do cotidiano saia dessa coisa, essa lógica, eu mereço, eu tenho esse direito, para a lógica da graça, da solidariedade e de compartilhar com as pessoas. Uhum. Bem, Jung, são muitas ideias diferentes, a gente segue discutindo aí a lógica de Jesus, tentar entender o que ele pensava sobre Deus e o reino, etc., e como que isso é diferente do que as pessoas vivem. Então, eu acho que nesse sentido o evangelho pode ser entendido como uma longa catequese no qual ele vai dizendo, olha, é preciso fazer diferente muitas coisas diferentes, né? E aí, no caso, o justo, ele é justo não porque cumpre a lei, mas ele é justo porque ele faz aquilo que deveria ser feito por um outro espírito. E nesse sentido, o espírito é o da graça, que se manifesta como gratuidade. A gente faz sem o esperar uma recompensa, sem o esperar algo em troca, né? Radicalmente diferente da lógica do que a gente pensa hoje, de que se eu faço, eu tenho que receber de volta, ou então, se eu recebi é porque eu mereci, etc., né? Então, nós temos uma concepção radicalmente diferente do que seria essa possibilidade de Deus nos recompensar. Voltando a essa questão que você colocou sobre o evangelho, para que os evangelistas escreveram? Para lembrar aquilo que Jesus ensinou. E o que Jesus ensina? Quem Deus é. E aí, para explicar todas essas narrativas, porque Jesus foi ensinando, vivendo isso. Então, na vida concreta, esse na festa, não é uma coisa interessante? Jesus vai na casa dos chefes dos fariseus, ele não tem problema, não, com ele não conversa. Não tem isto. Ele não exclui ninguém. Vai, e lá também tem coragem de dizer, olha, tá errado. Né? Então não é como fui convidado e eu não posso criticar. Não, está errado. Só que ele não fica falando mal, ele conta uma história para dizer, olha, esse que está acontecendo não é o caminho certo. Né? Uhum. Se os fariseus conseguirem entender isso, ótimo, eles saem dessa lógica. E se não, Jesus chama, diz, olha, o caminho de Deus é diferente, não é da lei. Que era os fariseus achavam que a lei era a salvação. Uhum. Bem, e aí poderia dizer, então, que se o justo não é o que segue a lei, o justo é o que faz aquilo que a graça, a gratuidade, etc., move pelo Espírito de Deus, aí tem relação com a passagem anterior, que é o do sábado, se você pode ou não pode curar, né? Ou seja, o conflito. Isso, se você entender essa chave, começa a ler o evangelho de ponta a ponta, não um pedacinho. Você consegue entender, tá, ele vai, e cada vez vai aplicando e vai introduzindo um elemento novo, com um processo pedagógico. Uhum. Né? E essa grande questão, a lei é necessária para a sociedade funcionar, mas a salvação do ser humano não dá na lei, mas está no amor, na solidariedade. Essa é a chave. O amor, a solidariedade, a sensibilidade, resgatar a justiça, agir de forma gratuita. Tudo isso são expressões da graça de Deus, desse Deus de Jesus, né? Isso aí. Muito bem.
Jung, muito obrigado. Obrigado a quem nos acompanha, quem chegou até aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Deixa os seus comentários. Tchau, tchau, até mais.